oh, 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 oh. Na escola, na rua, na praça, na igreja, na praia ou em qualquer lugar. Um gesto, um sorriso, um abraço, passa um café e assim vai começar. E a gente fala das coisas da vida, conversa que não quer parar. Falamos de lutas, sonhos, histórias vividas e do que virá. Como é? Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão no olhar. Os amigos são nossa riqueza. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão no olhar. Os amigos são nossa oh, 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 oh. Tá sempre presente com a gente nas horas difíceis, não pode faltar. É voz que incentiva, anima, coloca pra cima e nos faz levantar. E a gente fala das coisas da vida, é papo que não quer parar. Falamos de lutas, sonhos, histórias vividas e do que virá. Quem encontra alguém pra caminhar tem esperança e gratidão no olhar. Os amigos são nossa riqueza. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão no olhar. Os amigos são nossa riqueza. Todo tempo amo amigo e na angústia nasce o irmão. Todo tempo amo amigo e na angústia nasce o irmão. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão no olhar. São nossa riqueza. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão no olhar. Os amigos, vai lá! Oh, 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 oh. Olá, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba, meu querido amigo, minha querida amiga, estamos juntos em mais um culto de louvor e exaltação ao nome do Senhor. Vamos exaltar, glorificar a Deus, vamos buscar a edificação para as nossas vidas, vamos compartilhar do amor de Deus, vamos exercer os laços pelo vínculo do Espírito de comunhão daquele que é o povo de Deus. Eu e você fazemos parte dele. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. E nós estamos aqui para louvá-lo, exaltá-lo, dizer que o amamos, cantar alegremente do seu amor, da sua graça, do seu favor, do seu cuidado, da sua proteção. A Ele toda a honra e toda a glória. Eu quero informar a você que nesta semana nós fizemos distribuição de muitas cestas básicas para a glória de Deus. Mais de 50 famílias foram atendidas para o louvor e honra do nome do nosso Deus. E estamos com a demanda de mais um grupo de irmãos para essa próxima semana, de amigos, de pessoas ligadas a pessoas da igreja que estão enfrentando dificuldade. Nós vamos dar um jeito de adquirir mais ainda alimento essa semana para entregar para essas famílias que estão em dificuldade. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua sensibilidade, pelo seu coração de amor, pelo seu olhar em favor do outro, e que tem feito as suas ofertas para a campanha SOS Cesta do Amor. Que Deus continue abençoando a sua vida. A nossa igreja tem todos os domingos a nossa escola bíblica discipuladora. Nós temos classes para casais, temos classes para adolescentes, para jovens, temos classes que estudam o Antigo Testamento, o Novo Testamento, temos uma classe que é formação de líder,
Então nós temos muitas opções para você estudar a palavra de Deus. Entre em contato conosco, nós vamos dizer como é que você faz para receber o material pela rede social e participar de uma das salas virtuais onde é ministrada a palavra de Deus através da Escola Bíblica Discipuladora. Também nós temos nossos pequenos grupos multiplicadores, chamados de PGM. Os nossos pequenos grupos se reúnem ao longo da semana através de salas virtuais. Se você entrar em contato com o nosso coordenador, o número aparece aí, ela vai dizer como você pode fazer para receber o link de dos encontros do nosso PGM. Então nós temos há vários dias na semana, você pode escolher um desses e participar, e você vai ser grandemente abençoado. Conto com o seu interesse, o seu despertar, o seu passo, você tem que tomar iniciativa, tá bom? Uma das coisas mais maravilhosas que nós temos vivido nesse tempo como Igreja Batista da Apituba tem sido a reforma do patrimônio de nossa igreja. Tínhamos uma situação um pouco delicada em algumas áreas da igreja, principalmente na retaguarda, parte estrutural, e que tem dado um bom trabalho, viu? Uma boa despesa. Mas graças a Deus estamos finalizando essa parte, já ingressamos também na parte do santuário. Estamos fazendo algumas adaptações, porque nós queremos, com o nosso retorno, fazer as transmissões dos nossos cultos online, e alguma parte estrutural, algumas questões relacionadas à luminosidade, algumas questões relacionadas ao layout, precisa ser adaptado. Nós temos uma empresa especialista que fez esse projeto para nós, e nós estamos seguindo passo a passo. Precisa de recurso? Precisa, mas Deus tem sido tão fiel, tão bondoso, tão misericordioso e tem honrado a fidelidade dos irmãos. O seu dízimo, meu irmão, tem sido empregado de maneira abençoadora para manter a igreja e também fazer essas reformas, além das ofertas que os irmãos estão dando. Então eu louvo a Deus porque você não está de fora, você se sente participante e está ofertando. Então procure as nossas contas aí, faça a sua oferta para a campanha da reforma e mande o comprovante dizendo reforma ou construção, aquele valor vai ser utilizado para esse fim, ok? E também estamos nos preparando para receber você melhor. Então, ao invés de nós nos assentarmos em cadeiras plásticas, nós vamos agora nos assentar em poltronas acolchoadas com estrutura de madeira maciça, uma poltrona muito boa que Deus nos deu condições de adquirir. Vai chegar, está sendo fabricado, vai chegar no início de dezembro, final de novembro. E nós já começamos a fazer os pagamentos. Cada cadeira tem um custo de R$300, já incluindo o frete, e você poderá fazer a doação das cadeiras. Então, veja quantas pessoas tem na sua casa aí, né? Quantos participantes vão usar tantas cadeiras? Não vou doar tantas cadeiras. Pastor, aqui são 8 pessoas, mas você não precisa doar tudo de vez, você pode doar uma cadeira a cada mês. Nós dividimos aí em 11 parcelas, então vai dar para você participar ofertando, tá bom? O negócio é começar, e a gente vai ter sempre recurso para custear as nossas cadeiras novas, e você vai poder ser recebido numa cadeira acolchoada, confortável. Mais importante, os nossos amigos visitantes serão também acolhidos e recebidos em uma cadeira mais confortável, tá bom? Tudo para atender melhor as pessoas que vêm ouvir a palavra de Deus e para acolher melhor a sua família que vem sendo abençoada e tem abençoado outras vidas. Não fique de fora. Contamos com a sua visão e o seu sentimento de pertencimento. Você pertence à igreja, nós somos a igreja. Vista essa camisa, estamos juntos nesta campanha. Que Deus assim nos abençoe. Além de tudo isso, nós temos uma campanha que nós chamamos Mover de Oração, a campanha de oração. Eu peço a você que ore pela construção da igreja, pelos recursos, pela multiplicação dos recursos, que você ore também pelo nosso Brasil, pela situação política. Nós temos eleições municipais chegando, pela questão econômica do país, pela questão governamental, judicial, pelos enfermos, pelos profissionais de saúde, pelo cuidado que precisa ser redobrado. Tem muita gente que segurou a onda esse tempo todo e agora na reta final está começando a vacilar. Então, que Deus possa dar responsabilidade a cada um de nós, tá bom? Pastor, como é que eu posso orar? Escolha dentre os horários que nós temos 3 horários por dia. Você pode orar os 3 horários, 2 deles ou um deles, 6 horas, 13 horas, 21 horas. Escolha um tempo. Pare tudo que você está fazendo e ore a Deus e coloque diante de Deus o desafio de oração, ok? E falar em oração dá logo aquela vontade de orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos abençoe? Querido Deus, amado Pai, como é bom falar contigo. A oração é uma hora preciosa
E na oração nós encontramos paz, encontramos calma. Silente, podemos ouvir a Tua voz e Tu falas de maneira clara e profunda as nossas vidas. Muito obrigado. Pai, através da oração nós podemos Te adorar, dizer que Te amamos, exaltar, dizer que Tu és santo, soberano, misericordioso, poderoso. Aceita, pois, a nossa adoração e que esta oração reflita o desejo do nosso coração de exaltar o Teu nome, colocar no mais alto e sublime trono, pois Tu és soberano sobre as nossas vidas. Toma, pois, ó Pai, a condução da nossa vida, do nosso lidar, das nossas atividades diárias. Abençoa esta vida que está orando comigo. Cada um traz consigo a sua luta, a sua preocupação, e Tu conheces bem o que vai em cada coração. Por isso, meu Deus, abençoa esta vida com toda sorte de bênção. Derrama a Tua graça, o Teu favor sobre esta vida, sobre a sua casa, sobre os seus familiares. Que todos se sintam cobertos pelo manto santo do Senhor, o manto protetor que não permite que o mal atinja a sua vida ou a sua casa. Pai, conduza também os demais momentos deste culto, que sejamos abençoados pelo Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Nesta manhã eu tenho uma palavra muito especial para você. O tema é Deus acredita em você. Isso mesmo, Deus acredita em você. Pega a sua Bíblia e vamos ler juntos o Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 3 a 11. Diz assim: Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então, Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém? Geralmente, nós é que tomamos esta afirmação em relação a Deus e dizemos assim: eu confio em Deus, eu acredito em Deus. Mas eu pergunto, há muito mérito nessa declaração? Será que a gente dizer que acredita em Deus é muita vantagem? Acreditamos na existência de Deus? Deus, Ele existe e ponto final. A própria ciência, dadas as mais recentes descobertas arqueológicas, tem concluído que sempre haverá uma força inicial, um ser criador, um ser todo-poderoso, invisível e alguns cientistas até afirmam espiritual. Há muitos anos atrás já saiu uma reportagem na revista Terra, número 133, que confirma que a ciência encontra na Bíblia respaldo para a criação do universo. Os avanços da humanidade têm levado os homens a perceberem cada vez mais a existência de Deus. Então nós podemos declarar sem medo, com tranquilidade: eu acredito em Deus. Lembro-me de um episódio que aconteceu no dia 20 de julho de 1969. Eu tinha 6 anos de idade. Quando o astronauta Neil Armstrong, depois de fazer aquela célebre declaração que entrou para a história ao pisar na Lua, ele diz assim: um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Relatou também, e essa pouca gente falou, é impossível não crer em Deus.
Ao contemplar o universo, ao contemplar de lá da lua, tudo que Deus criou, ele diz, é impossível não crer em Deus. O que a ciência vem se conscientizando a cada dia, é impossível deixar de crer em um ser criador. Há pelo menos 3 argumentos científicos que colocam os ateus numa situação muito difícil. Eu estou falando aqui de forma bem simplória, bem rasa, porque é uma mensagem, numa live, não é um estudo profundo. Para aqueles que desejam se aprofundar um pouco mais nesse tema, eu sugiro a leitura desse livro. Esse livro é A Origem. São 4 especialistas, pesquisadores renomados que falam sobre a criação, a evolução e design inteligente, etc. Se você quiser aprofundar bastante sobre isso, esse livro eu indico, viu? Excelente. O nome do livro, A Origem. Mas nós temos, por exemplo, o argumento cosmológico, que diz o seguinte, algo existe, o quê? O mundo. Algo não pode vir do nada. O nada não pode produzir algo ou alguma coisa. Logo, alguma coisa ou alguém foi quem causou a existência. Esse é um argumento cosmológico sobre a criação. Logo, alguma coisa ou alguém foi quem causou a existência. Trago para você também um argumento que eu chamaria de argumento teológico, que diz o seguinte, existe um projeto, então existe um projetista. E tem também o argumento antropológico, que diz o seguinte, o homem tem mente e emoção, logo é pessoal. O impessoal não pode criar o pessoal. Logo, algo ou alguém pessoal foi quem criou outro ser pessoal. Como eu disse, são argumentos colocados de maneira bem sintetizada, bem simples, bem superficial. Mas sugiro que você, pesquisador inteligente, desejoso de crescer mais no conhecimento, estude mais sobre o tema, tá bom? Aquele sentimento de Neil Armstrong lá na Lua pode ser perfeitamente comparado com o mesmo sentimento do salmista Davi, quando expressou lá no Salmo 19, no versículo 1, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras das suas mãos. Não é difícil acreditar em Deus. É mais difícil acreditar no homem, no ser humano. Acreditar no homem é que é difícil, porque o homem é falho, o homem é inconstante, o homem é mutável, o homem tem demonstrado toda a sua natureza decaída, todo o seu pecado. Isso tem feito com que o homem demonstre não acreditar em si mesmo, ele próprio tem dificuldade de acreditar em si mesmo e também no seu semelhante. Aí é mais difícil, mas acreditar em Deus não é tão difícil. A maior dificuldade está em descobrir, reconhecer e acreditar no valor do ser humano. Eu vou citar alguns vultos da história que tiveram a experiência de serem desacreditados e depois mostraram que valeria a pena ter acreditado nele, viu? Homens que foram desacreditados. Por exemplo, Augusto Lumière foi quem inventou o cinema. Você sabe o que ele afirmou sobre o seu próprio invento? Ele próprio declarou: o cinema será encarado por algum tempo como uma curiosidade científica, mas não tem futuro comercial. O próprio criador do cinema não acreditou nele e na sua criação. Não tem futuro comercial. Lembro-me também de Beethoven. O professor de violino de Beethoven, ele julgou o compositor como alguém sem futuro. Por quê? Porque Beethoven segurava o violino de forma desajeitada, não da forma convencional como os grandes tocadores seguravam. E preferia tocar suas próprias composições, ao invés de aperfeiçoar a técnica nas composições clássicas da época. Então ele foi considerado alguém sem futuro, olha só, Beethoven. E o Walt Disney? O Walt Disney ele foi despedido pelo editor do jornal que trabalhava. E a fundamentação para sua demissão foi: você é uma pessoa sem ideias, falta-lhe ideias, então será demitido. Veja bem, a história também narra a experiência de Thomas Edison. Thomas Edison, os professores deles disseram que ele era uma pessoa sem muita inteligência.
para aprender alguma coisa, você tem muita dificuldade para aprender, você tem distúrbio de aprendizagem, você é uma pessoa desinteligente, em outras palavras, para Thomas Edison. Albert Einstein também. Albert Einstein, o professor dele descreveu como alguém mentalmente lento, insociável e eternamente mergulhado em seus sonhos imbecis, entre aspas, diz a história. Sua admissão na Escola Politécnica de Zurique foi recusada. Lá em Zurique ele foi recusado. A Escola Politécnica o recusou. E diz a história também que 18 editores recusaram a história de 10.000 palavras de Richard Bach, ou seja, Fernão Capelo Gaivota, que foi finalmente publicada em 1970. E em apenas 5 anos foram vendidos 7 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Mas 18 editores recusaram a história. Veja como é difícil acreditar no ser humano. Como é difícil, às vezes, o próprio ser humano acreditar em si mesmo. Conquanto o homem tenha dado provas de não acreditar em si mesmo e nos seus semelhantes, a declaração de hoje é: Deus acredita em você, ser humano. Deus acredita no homem. Deus acredita na recuperação do homem. Deus não desiste de mim e não desiste de você. Por que Deus acredita tanto em nós? Deus acredita em nós por 2 razões importantes. Primeiro, foi Deus quem nos criou. Foi Deus quem criou o ser humano. Segundo, o amor de Deus para com o homem. Deus ama tanto o homem que ele acredita na recuperação do homem. Ele acredita que o homem tem jeito. Seja quem for, tem possibilidade de recuperação. Um dos textos na palavra que mais demonstra esse tão grande amor de Deus por nós foi o que lemos no início, João capítulo 8, versículos de 3 a 11. Os senhores da lei, os religiosos, os homens que tinham a responsabilidade de viver e ensinarem o que a Bíblia, a lei ensinava, eles usaram a lei para tentar pegar Jesus em uma artimanha, armaram a situação para colocar Jesus em dificuldade. Eles usaram uma mulher que foi pega em adultério para testar a Jesus e colocar o povo contra Jesus. Mas Jesus deu uma grande lição de amor para aqueles religiosos, pessoas frequentadores dos cultos judaicos, pessoas que se ocupavam em praticar a lei e observar a vida dos outros que estão praticando a lei. Parece que hoje tem acontecido a mesma coisa, viu? Tem muita gente dentro da igreja que quando vê alguém errado, procura o pastor, procura os líderes, fica acusando: olha aí fulano, olha aí Beltrano, olha aí fulano. Quando você está apontando o dedo para alguém, tem 3 apontados para você. Então a melhor atitude que você tem a fazer é usar de amor e compaixão para com as pessoas que estão erradas e equivocadas. Primeira coisa que você tem a fazer, ao invés de ficar instigando, pisar no pescoço de quem está errado, vá até essa pessoa que está errada, use de amor e misericórdia para com ela, e com amor e misericórdia ministre a palavra para ela. Seja você alguém que vai levar amor para crer que essa pessoa pode ser mudada. A última frase de Jesus é: vá e não prossiga na sua vida de pecado. Jesus admoestou aquela mulher. Então, ele não fez como os religiosos que acusaram a mulher. Ele foi até a mulher e admoestou a mulher em amor. Essa deve ser a sua atitude. Ao invés de ficar apontando o dedo para quem está errado, você, quando faz isso, você também está errado. E ao invés de, no momento que você condena quem está errado, você está se condenando. Mas Jesus não. Jesus amou aquela mulher e admoestou: vai, não prossiga na sua vida de pecado. Ah, pastor, tem tanta gente que vive em pecado e não quer mudar. Tá, e o que você está fazendo para ajudá-la a mudar? Quais são as suas atitudes de amor, que a Bíblia ensina? Ah, mas a Bíblia diz que o crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A Bíblia diz também o que o crente deve fazer. Você, crente, deve fazer o que a Bíblia ensina. Agir de amor. Acredite na possibilidade de recuperação do ser humano. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Há pelo menos 3 grandes verdades que eu destaco desta grande lição de amor de Jesus para com aquela mulher, e podemos
ampliar para toda a raça humana. 3 grandes verdades que encontramos nesse texto. A primeira dela, Jesus respeitou a dor daquela mulher. Cada vez que uma pessoa estiver em pecado, cada vez que uma pessoa estiver cometendo uma coisa que a Bíblia condena, ao invés da gente condenar essa pessoa, ao invés da gente ficar instigando, ao invés da gente ficar fofocando contra essa pessoa, ao invés de ficar acusando, como os religiosos da época fizeram, olha aí, Senhor, olha aí, ó fulano, ó Beltrano, olha na igreja fulano, olha na igreja fulano. Ao invés de ficar fazendo isso, Jesus respeitou a dor daquela mulher. Por trás de uma pessoa em pecado tem um ser humano que leva consigo uma dor, um sofrimento. Ele tem uma história, ele tem motivações que às vezes o empurram para aquela atitude de pecado. Ele tem todo um contexto histórico. É muito simples, é muito fácil você simplificar e dizer fulano ou fulana está em pecado porque é pecador, porque é vagabundo, porque não quer nada sério com a Bíblia. Mas por trás tem uma história. Jesus respeitou a dor daquela mulher. O versículo 3 diz assim: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. Ao invés de ajudar aquela mulher, ao invés de admoestar e ensinar que ela estava errada e mostrar o que a Bíblia ensina para ela, eles envergonharam aquela mulher, colocaram-na em pé diante de todos e humilharam aquela mulher. Jesus não, Jesus respeitou a dor daquela mulher. Os mestres da lei, os que deveriam seguir a Bíblia, que fala amarás a teu próximo como a ti mesmo, eles colocaram aquela mulher em pé diante de todos. Eles a estavam envergonhando. Era uma situação terrível, era uma situação vexatória, era uma situação triste. Jesus percebeu a maldade daqueles homens e não respondeu nada. Muitas vezes, quando as pessoas se colocam num pedestal e apontam para quem está errado, seu coração está cheio de maldade, porque falta amor em ir até a pessoa. Ah, mas eu vou falar com ela, na autoridade do Espírito Santo, na autoridade da palavra de Deus, você pode chegar para a pessoa. Acredite na recuperação do ser humano e seja você um instrumento de transformação e de bênção na vida dessa pessoa. Chegue com amor, não chegue com arrogância. Não chegue como alguém que está pisando, humilhando, envergonhando, mas chegue com amor. Jesus fez isso. Ele simplesmente se silenciou e deixou aqueles homens no, como é que diz a garotada aí? No vácuo, né? Deixou no vácuo. Olha aí, Senhor, foi pego adultério, e agora Moisés disse que tem que apedrejar, e agora vamos jogar pedra nela? Jesus silenciou, ficou calado. Então a primeira lição que eu aprendo é que Jesus respeitou a dor daquela mulher. Respeite a dor de quem está em pecado. É muito fácil pisar no pescoço de quem está no pecado. É muito fácil aumentar o sangramento de quem já está sangrando. É muito fácil abandonar um soldado ferido no meio da batalha e largar para trás. É muito fácil. O difícil é pegar esse soldado ferido e colocar nos seus ombros. Tem um filme muito lindo que é chamado Até o Último Homem. Lindo esse filme, é um filme de guerra. Eu sugiro que vocês assistam esse filme. Vale a pena. Até o Último Homem. Uma lição de cuidado. Ele não queria deixar para trás ninguém ferido. Arriscou sua própria vida, foi carregando seus próprios ombros, trazendo no meio da guerra, da batalha, os feridos e colocar em situação em que pudessem ser socorridos. É uma atitude que precisamos ter. Vamos amar. Vamos botar o nosso ombro, vamos colocar o nosso ombro debaixo de quem está em pecado e dizer assim: vem cá, não concordo com o seu pecado, está errado, mas eu estou aqui para dizer: conte comigo, meu irmão, conte comigo, minha irmã, conte comigo, meu amigo, porque se Jesus estivesse aqui, ele não ia agir como os religiosos da época, ele ia agir da maneira como agiu com aquela mulher. Então eu quero agir assim com você. A minha palavra para você é o seguinte: mude de vida. Vá e não continue vivendo essa vida de pecado. O que você precisa para sair dessa? Conte comigo. Seja essa a nossa atitude como igreja que quer abençoar o outro. Amém? Glória a Deus. Segunda lição que aprendo: Jesus não discriminou aquela mulher. Ele tinha tudo para discriminá-la, né? Era uma mulher que foi flagrada em adultério. Ela foi flagrada em adultério. Não se sabe se ela era uma adúltera, praticante, quanto mais, ou era amante de alguém,
Ou foi alguém que teve um caso, não se sabe. Você sabe que ela foi flagrada em adultério. O texto diz assim no versículo 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Jesus não discriminou aquela mulher. Jesus colocou aquela mulher no mesmo nível de igualdade de todos os seres humanos. Qual foi o pecado dela? Foi flagrada em adultério. Qual é o pecado de vocês? Acusar, não amar, não se colocar à disposição de Deus para ser instrumento de ajuda, de socorro. Vocês estão no mesmo pé de igualdade. Como poderiam aqueles homens acusá-la de algo que era tão natural entre eles? A maioria deles praticava adultério. A maioria deles, mesmo sendo religiosos, eram homens pecadores. E Jesus conhecia a história deles, pois Jesus é onisciente. Tão natural seria se eles pegassem aquela mulher e trouxessem em praça pública, mas pegassem também um homem que estava com ela. Né? Eles não trouxeram um homem que infligiu o mesmo pecado que ela. A Bíblia diz quem for flagrado em adultério. Não fala a mulher que for flagrada em adultério. Diz quem for. Se ela foi flagrada em adultério, havia alguém com ela. Onde está o homem que estava com ela? Discriminação. Discriminação contra a mulher. Porque só ela. Jesus sabia quem ela era e o que ela fazia. Mas sabia também que tinha alguém com ela que os religiosos livraram a cara dele. Talvez um colega deles, talvez um conhecido deles, talvez um dos líderes religiosos. Você fica aí, nós vamos levá-la diante de Jesus, vamos armar essa cilada. Quero ver como Jesus vai sair dessa. Então eles discriminaram a mulher. Se algum de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra nela. Jesus comparou todos que estavam ali com ela. Jesus disse, vocês todos são iguais a ela. Todos somos pecadores. Ninguém aqui está isento de pecado. O versículo 9 diz o seguinte, os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, foram saindo de fininho, foram saindo um de cada vez. Diz o texto, começando pelo mais velho, né? O mais velho dá o exemplo, começando pelos mais velhos. Foi saindo um por um, toda a multidão se dispersou, só ficou Jesus e a mulher que foi envergonhada diante da multidão. Onde estava o outro homem? Por que discriminaram? Por que agiram assim? Eles queriam armar uma situação para envergonhar Jesus, para colocar Jesus em dificuldade. Usaram uma mulher para isso. Jesus então olhou para eles e os envergonhou. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, porque vocês são todos iguais. Então, quando você for apontar o dedo para alguém, quando for envergonhar alguém, quando for denegrir alguém, ou quando for apontar, acusar alguém, lembre-se que você é tão pecador quanto o outro. Mas o pecado dela foi um adultério. O pecado dele foi um desfalque. O pecado dele foi um roubo. O pecado deles... E o seu, qual é? Responda para você mesmo. Ou você se considera tão santo, tão santa, tão inocente diante de Deus? Pense nisso. Jesus nos dá então esse profundo ensinamento. Diz que foi saindo cada um, pegue seu banquinho e saia de fininha. Foi saindo. E Jesus ficou sozinho com a mulher. A terceira lição que eu aprendo dessa experiência de Jesus com essa mulher, que mostra que Jesus acredita no ser humano, é que Jesus ofereceu uma nova chance àquela mulher. Ele disse para aquela mulher o seguinte, onde estão os que te acusam? O texto diz assim, versículos 10 e 11. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ela responde, ninguém, Senhor. Jesus então declarou, eu também não a condeno. Agora vai e abandone sua vida de pecado. Agora sim, no final, Jesus vai, chama aquela mulher e diz assim, você não deve pecar. Então Jesus deu uma nova chance a esta mulher. O fato de Deus nos dar uma nova oportunidade é que atesta que Ele acredita em nós. Agora, o fato de Ele acreditar em nós não significa que Ele abona os nossos pecados. Olhe bem, preste bem atenção. Jesus repudia o pecado. Ele ama o homem e Ele crê que o homem pode ser recuperado. Ele ama o pecador. Mas Ele não se compraz com o pecado. Tudo aquilo que a Bíblia diz que é pecado,
Deus repudia, Jesus repudia e nós também devemos repudiar e não aceitar. Então, no contexto de igreja, quem estiver em pecado, nós devemos ser instrumento de Deus para ajudar essa pessoa a sair do pecado e não ficar condenando, acusando, mas ajudá-la a sair do pecado. Jesus disse: agora vá e abandone a sua vida de pecado. Em muitas outras ocasiões, Jesus diz: vá e não peques mais. Então, viva o que Jesus ensina. Então, o fato de Jesus acreditar em você não significa que ele dá um sinal verde para que você viva a sua vida de pecado. Meu amigo, minha amiga, se tiver alguma coisa em pecado na sua vida, é hora de você se arrepender e abandonar. Abandone a sua vida de pecado. É preciso arrependimento. A palavra de Deus nos ensina na primeira carta de João, no capítulo 1, se dissermos que temos comunhão com eles e não praticamos a verdade, nós estamos mentindo. Ah, pastor, mas eu não peco. A Bíblia também diz: se dissermos que não temos pecado, mentimos e não praticamos a verdade. No versículo 8 vai dizer: enganamo-nos a nós mesmos e a sua verdade não está em nós. Então nós não podemos continuar enganando-nos a nós mesmos. Tem pecado? Tem. Precisa ser mudado. Abandone a sua vida de pecado. Ah, pastor, mas o que é pecado? Isso que eu estou falando, a Bíblia diz isso, mas eu acho isso. Meu querido, o que você acha não conta. O que conta é o que a Bíblia diz. Ah, mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que isso é pecado. Se isso é pecado, você tem que abandonar. Não tem meio termo. Você tem que abandonar. Acertar o alvo é ser igual a Cristo. Então, tem muita gente querendo fazer muita coisa errada e tentar justificativa, né? Fazer um remanejamento dos textos bíblicos de acordo com a sua conveniência. A Bíblia diz isso, mas na verdade quer dizer isso, porque eu acho isso, eu acho aquilo. É um achismo danado, é um relativismo ético terrível. Ah, mas hoje em dia não é bem assim. Hoje em dia a gente pode. Quem disse? Se a Bíblia diz que é pecado e acabou. Pecado e acabou. Fornicação é pecado. Sexo fora do casamento é pecado. Adultério é pecado. Falcatruas, mentiras é pecado. Ausência de misericórdia, de compaixão e de amor é pecado. Fofoca, língua grande é pecado. Não tem meio termo, não tem, mas é pecado. Então abandone a sua vida de pecado, porque Deus acredita em você, mas quer um coração puro, um coração íntegro, um coração alegre. O salmista diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Aquele que é puro, limpo de mãos e puro de coração. Então a sua vida tem que demonstrar esta verdade. As mãos representam o testemunho da vida. E o coração representa que a pureza ela vem primeiro de dentro, para depois ser externada com o seu viver. Então mude de dentro para fora. Tenha a oportunidade que Deus lhe dá, porque Deus acredita em você. Não para continuar longe dele, não para continuar praticando os pecados que nos afastam dele, mas sim para deixarmos o pecado de lado, abandonado, e vivermos uma vida santa, íntegra e reta diante do Senhor. O desafio para a sua vida é: se Deus me ama, se Deus acredita em mim, se Ele não desiste de mim, eu também não vou desistir das suas verdades. Viverei de maneira íntegra e reta diante do meu Senhor. Que seja essa a sua conclusão, em nome de Jesus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você,
Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado porque o Senhor nos ama, muito obrigado porque o Senhor acredita em nós, muito obrigado porque o Senhor crê que há recuperação no Evangelho do Teu Filho Jesus Cristo, muito obrigado porque muitos encontraram o caminho, embora tropeçando aqui e acolá, mas têm procurado, ó Pai, viver para Te adorar. Meu Deus, esses que tropeçam aqui e acolá, que abandonem uma vida de pecado, que identifiquem tudo aquilo que não é do seu agrado e que vivam para Te louvar, que vivam para Te adorar, que vivam segundo os Teus ensinamentos, que vivam uma vida santa, que ouçam Jesus falar: vá e abandone a sua vida de pecado, porque eu acredito em você, eu amo você e eu quero você comigo por toda a eternidade. Ó meu Deus, que cada vida possa tomar uma decisão. Pai, as minhas atitudes equivocadas, as minhas ações, as minhas reações, os meus julgamentos, os meus preconceitos, ó Deus, tem misericórdia de mim e ajude-me a ser o cristão que o Senhor espera que eu seja, segundo os Teus olhos de amor. E aqueles que ainda não têm um compromisso com Jesus, que hoje possam dizer: meu Deus, a partir de hoje eu vivo para Te servir. Eis aqui a minha vida. Eu abandono em arrependimento tudo aquilo que não Te agrada. Eu quero viver uma nova vida com Jesus. Obrigado porque o Senhor não desiste de mim e eu não vou desistir das Tuas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e que você viva segundo os padrões bíblicos, porque essa é a verdade do Senhor. E quando olhar para alguém que não está vivendo assim,
olhe com olhar de misericórdia e vá até ele na autoridade do Espírito Santo com amor e com a Bíblia na mão. E ensine o caminho certo ao invés de ficar acusando. Amém? Glória a Deus. Continue agora aí, nesse mês das crianças, com a linda programação das crianças. Que Deus a todos nos abençoe. Que mês maravilhoso esse de outubro, mês de ganhar presente, mês de comemorar, não é mesmo? E vocês merecem sim, crianças, ser presenteados e muito celebrados, porque vocês são presentes de Deus para a sua família. A Bíblia, ela nos ensina que os filhos são herança do Senhor, por isso, crianças, não esqueçam que vocês nasceram para o louvor e para a glória do nosso Deus. E aí, ganharam muitos presentes no Dia das Crianças? Mas não esqueçam do que vocês aprenderam, que o maior e o melhor presente que vocês podiam receber veio lá do céu, especialmente para vocês, crianças. Esse não tem na loja, não custou dinheiro nenhum, foi o próprio Deus que preparou e enviou para você aí na sua casa, especificamente para o seu coração. Vocês não vão querer deixar de lado esse presente, não é mesmo, crianças? Claro que não! Eu tenho certeza que esse presente você vai querer aí pertinho de você o tempo todo. Então vamos aproveitar esse mês especial e relembrar um episódio muito legal. Vamos voltar lá na Rota do Deserto em um momento que aconteceu algo sobrenatural. Vocês lembram o que foi? Será que vai acontecer de novo? Vamos conferir juntos? Roda aí! Atenção, senhores passageiros, apertem seus cintos, vamos decolar. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E aí, preparados para a última aventura na Rota do Deserto? Agora, o povo de Israel já estava ao redor da terra de Canaã, mas muitas batalhas e conquistas ainda teriam pela frente para a terra realmente ser deles. Os povos daquela região já tinham ouvido falar sobre as conquistas e vitórias do povo de Israel lideradas por Josué. Então, eles ficaram muito preocupados. Eles não queriam que o povo de Israel se estabelecesse por lá. Então eles decidiram se unir e guerrear contra Israel. Imagine só que luta Josué agora teria pela frente. Então não tinha como Josué e o povo de Israel recuar agora. E o versículo de hoje nos garante: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Com a certeza de que só Jeová é o único Senhor e dono de todos os superpoderes, vamos continuar ajudando os nossos detetives Henrico e Luca, que fazem parte dos Detetives dos Mistérios da Bíblia, a desvendarem mais um superpoder nas terras longínquas do deserto do Antigo Testamento. Vamos conferir o último episódio da Rota do Deserto em busca do superpoder. Crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem e preparados, porque a gente vai começar mais um Você Sabia. Vamos nessa? E eu trouxe aqui mais 3 fatos sobre a Bíblia. 2 deles são verdadeiros e 1 é falso. Vamos ver se vocês vão acertar quais são os verdadeiros e qual é o falso? O primeiro fato é que existe um versículo na Bíblia que vai falar do passado, do presente e também do futuro. O segundo fato é que a Arca de Noé tinha apenas 2 andares. E o terceiro fato é que Golias media aproximadamente 3 metros de altura.
E aí, será que vocês vão acertar? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Se você falou que o segundo fato é o fato falso, você acertou. Na verdade, Deus deu instruções claras para que Noé construísse uma arca de 3 andares e não de 2 andares. Se você quiser conferir isso, é só abrir sua Bíblia lá em Gênesis. Então, quer dizer que sim, Golias media quase 3 metros de altura. Na palavra do Senhor diz que Golias media 6 côvados e 1 palmo. Se a gente for converter isso para as medidas de hoje, a gente vai ver que isso vai dar lá pelos 2 metros e 80 e poucos centímetros. E na Bíblia tem um versículo que vai falar sobre passado, presente e futuro. Eu estou falando de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, Jesus. Então, Deus já deu Jesus para nós, né? Para que morresse em nosso lugar. Isso falando sobre o passado. Para que todo aquele que nele crê, quem crê hoje, então é presente, não morra, mas tenha a vida eterna. E quando ele fala de vida eterna, ele está falando de futuro. Legal, né? Estão preparados para a charada de hoje? Prestem bem atenção. O que é o que é? Sou muito grande e amo nadar. Engoli algo por inteiro, porém não comi. Fui um lugar de oração fora da vista de todos. E quando chegou o tempo certo, passei mal na beira da praia. Do que será que eu estou falando? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí, já sabem qual é a resposta dessa charada? Eu estou falando do grande peixe que engoliu Jonas. Vocês lembram dessa história? Pois bem, quando Jonas foi engolido pelo peixe, o peixe não comeu ele continuou vivo. E lá dentro da barriga do peixe ele clamou ao Senhor, até que foi vomitado na praia de Nínive, onde ele deveria ter ido desde o começo. Legal, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima! No Giro pelo Mundo de hoje, vamos mergulhar para o mar, ver o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo é um mar entre a Europa, África e Ásia e tem ligação com o Oceano Atlântico. As águas do Mediterrâneo geralmente são quentes devido ao calor vindo do deserto do Saara. Vivem no mar Mediterrâneo mais ou menos 12 mil espécies marinhas. O atum, a sardinha e a anchova são alguns peixes valiosos encontrados ali. No entanto, a pesca colocou algumas espécies na lista de animais ameaçados. O turismo nas praias mediterrâneas gera recursos importantes para a economia de diversos países da área, mas infelizmente contribuiu para a população das águas, o que ameaça o meio ambiente e muitas espécies. O atum-rabilo, a goropa e o robalo estão quase extintos no mar Mediterrâneo. Fazem parte de uma lista com mais de 40 espécies de peixes, tubarões e arraias que deverão desaparecer nos próximos anos por causa da pesca e poluição. O mar Mediterrâneo é lindo e para continuar lindo, como Deus fez, precisamos cuidar, amar a natureza. Vamos salvar o nosso planeta. Tchau, tchau, pessoal. Esse foi mais um Giro pelo Mundo.
Conta-se que, há muito tempo atrás, um baú foi escondido. Esse baú foi passando de esconderijo em esconderijo, de casa em casa. Dizem que dentro dele tem histórias e segredos sobre superpoderes que foram usados no tempo do Antigo Testamento, mas que até hoje fazem efeito. Poucas pessoas conseguem encontrá-lo, mas quem o encontra desvenda a fonte do superpoder. Luca, olha só como são diferentes. Sim, Rico. Tem várias espécies de plantas e animais, cada uma de um jeito diferente. A natureza é toda diferente. Tem várias pedras e folhas diferentes de todas as cores. E flores também. Deve ter dado muito trabalho para Deus fazer essa planta, essa pedra, essa flor. Verdade. Olha você, a gente é irmão e é muito diferente. Você tem o cabelo dourado, eu tenho um castanho. Um dia um papai nos disse que o dedo polegar é diferente de um do outro. Verdade. E também Deus deve ter passado muito tempo estudando para conseguir criar todas essas coisas. É mesmo. Ele deve ter pensado assim: hoje vou criar as flores vermelhas, amanhã vou criar as amarelas, depois de amanhã, primeiro vou inventar as flores vermelhas, depois de amanhã vou inventar as flores amarelas, depois vou inventar os cachorros e depois essa os vermelha. gatos. E depois os gatos. Olha que tem muitas espécies de gato e cachorro. Verdade. E de plantas também. E eu acho que será que algum cientista no mundo já conseguiu pesquisar tudo sobre a natureza? Tudo sobre os animais, as plantas, as pedras. E aí, detetives, tudo bem? Estão fazendo o quê? Qual é a pesquisa agora? Essa cara de dúvida aí. Vocês estão cheios de cara de dúvida. Ô papai, olha a natureza. Como é que Deus conseguiu pensar em tudo? É fantástico mesmo. Deus é incrível. Nada nem ninguém se compara a Ele. É verdade, filho. Ele fez tudo com muita perfeição, né? Criou o mundo pra gente cuidar. E a gente tem que cuidar, né? A gente tá descuidando tanto do mundo ultimamente. O homem tá estragando tanta coisa. Como aquecimento global, exatamente. Poluição. Ele tá jogando muito lixo. E também tá andando muito de carro. E tem que andar ou de bicicleta ou andando, porque assim faz mais poluição, é verdade. A gente podia apagar a luz quando sair da sala, do quarto. A gente podia não gastar muita água e também fazer campanhas para ajudar a melhorar o mundo. São exemplos de cuidado, é verdade. A gente tem que cuidar porque Deus fez pra gente com muito amor e a gente realmente não tá fazendo um bom dever de casa. Meninos, vamos tomar banho para jantar? Papai, Deus também criou o tempo. Tem tempo para aquilo, tem tempo daquilo. Não dá pra gente mudar o tempo. Filho, Deus criou o tempo, é verdade. E quando Deus colocou o sol e a lua no céu, ele fez isso para dar uma noção pra gente do tempo, né? A gente não pode parar o tempo. Isso é uma obra de Deus, não tem jeito. E não dá pra gente controlar o tempo. É, filho, não dá não. Aliás, tem uma história massa na Bíblia sobre isso, mas amanhã a gente conta essa história lá no nosso clube, tá? Tá. Bora jantar, tomar banho, porque amanhã eu vou chamar de novo. Daqui a pouco ela grita de novo aí, vamos lá. Bora. Eu assim, ó. Yes! Filhos, estão fazendo o que essa hora na varanda? Mamãe, a gente tava contando as estrelas. Com um super telescópio. Mas tá muito difícil. Eu imagino que tá difícil mesmo. Sabia que nem astronautas, nem os cientistas que estudam isso há anos, a vida toda, sabem quantas estrelas tem no céu? Sério, mamãe? Sério, sabem por quê? Por quê? Porque Deus é o único criador de tudo. Só Ele sabe quantas estrelas tem no céu, quantos cabelos a gente tem na nossa cabeça. Uau. Só Deus que sabe. Deus é incrível mesmo. É verdade, filho. Mas vamos orar e agradecer por tudo isso, que já tá na hora de dormir. O tempo de novo. Isso é um mistério. Queria que o dia parasse
que o sol parasse e ficasse de o tempo todo. Isso ia ser incrível. É incrível pra vocês, né? Porque mamãe não ia aguentar não, eu preciso descansar. A gente Vamos. não. E aí, todo mundo pronto pra dormir? Papai, a gente estava conversando com mamãe a história do tempo de novo. Pois é, tem uma história boa sobre o tempo, viu? Mas amanhã, tá? Amanhã lá no clube a gente vê a história, porque é a história do dia que o sol parou. Só um dia. Uau, isso é sério? Sério, mas amanhã a gente vai definir, vai conhecer essa história, tá bom? Tá bom. Vamos orar? Antes de dormir? Vamos. Senhor Deus, obrigado pelo nosso dia, obrigado pela nossa saúde, pela saúde da nossa família, pelo nosso alimento, pela mesa farta. Obrigado pela nossa família, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por comandar o nosso tempo, por definir as coisas importantes da nossa vida, por estar perto de nós o tempo todo. É muito bom, Senhor, uma bênção, uma graça ter o Senhor em nossas vidas como nosso comandante, o nosso direcionando nossos passos, dirigindo nossa vida como um todo. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Vamos lá. Bora juntos. Gente, acordem! Bom dia. E a história do dia que o sol parou? Mas e o café da manhã? A gente vai comer lá no QG. Não, peraí, vocês estão muito agoniados, rapaz, que pressa é essa? Calma, a gente vai tomar café e depois vai lá pro clube. Eu sei que as histórias de Deus a gente se empolga, né? É tudo muito empolgante, a gente fica querendo saber logo. São coisas sobrenaturais, mas a gente vai descobrir já já, tá bom? Papai, o que é sobrenatural? Sobrenatural, filho, é aquilo que não é desse mundo, que a gente só conhece, só entende pela fé, entendeu? Então vamos lá no QG descobrir esse superpoder de Deus? Vamos lá. Vamos lá! Atrás do superpoder. Vamos nessa! No final da Rota do Deserto, depois de 40 anos, o povo já estava conquistando a terra prometida de Canaã. Muitas batalhas e conquistas eles tiveram, mas também derrotas e problemas. Tudo porque desobedeciam a Deus. Mas Deus sempre dava chance para o povo pedir perdão ao Senhor e voltar para os caminhos certos. A fama de Josué, de ser um grande líder e um conquistador das terras, estava se espalhando. 5 reis inimigos do povo de Israel se juntaram para guerrear contra outra cidade, chamada Gibeon, que tinha feito um acordo de paz com Josué. Como o povo de Gibeon agora era aliado de Josué, mandaram uma mensagem urgente para Israel pedindo ajuda. A mensagem dizia assim: não abandones a gente, os teus servos amigos, se apressem em subir até nós para nos salvar e nos socorrer, pois todos os reis amorreus que habitam as montanhas se uniram contra nós. Imediatamente, Josué chamou seus guerreiros e toda a elite do exército de Israel e partiram. Yahvé mais uma vez falou a Josué para não ter medo, pois ele estaria com eles e já tinha garantido a vitória. Marcharam a noite toda. A luta estava demorando muito, mas o Senhor ia dando vitória. Enquanto a batalha acontecia, Josué resolveu falar com Deus. Ele clamou a Yahvé, pedindo desse jeito: Sol, detente em Gibeon, e tu, ó lua, silencia-te sobre o vale de Aijalon. Neste momento o sol parou, e a lua ficou imóvel, até que o povo de Israel venceu a batalha e todos ficaram a salvo dos reis amorreus. A Bíblia conta que o sol se aquietou no meio do céu e não se apressou a pôr-se no horizonte, quase um dia inteiro. Nunca houve um dia como aquele, nem depois quando o Senhor atentou para a voz de um ser humano. Isto só aconteceu, diz a Bíblia, porque Yahvé lutava por Israel.
Finalmente, mesmo tendo muitas batalhas, o povo de Israel chega na linha final da rota do deserto. Comparado aos desertos ao seu redor, a terra de Canaã era uma terra de fartura, onde havia uvas e outras frutas, azeitonas e mel. Era uma terra boa e fértil. O povo de Deus, Israel, finalmente estava em casa, na terra prometida por Deus desde Abraão. Deus sempre cumpre suas promessas e sempre será o Senhor dos senhores, nosso Adonai. Viram, filhos? Esse é o superpoder Adonai. Isso mesmo, Deus é o único Senhor. Que história poderosa. Sobrenatural, né, filho? Só Deus mesmo que criou o tempo para parar o sol e a lua. Verdade. Será que o sol e a lua podem parar um dia, tipo, de novo? Filho, a Bíblia diz que não, né? Mas os mistérios de Deus, só Ele sabe, Ele decide, né? Essa rota do deserto foi demais. Foi mesmo. Sim, mesmo sendo difícil, foi muito legal. E a gente descobriu vários superpoderes. Verdade, filhão. Todos os superpoderes de Deus, né? Nem todos, mas ainda tem mais, só que a gente descobriu alguns bem legais. É verdade, é verdade. Verdade, filhos. E também a gente descobriu que só o nosso Deus Javé tem superpoderes. E sabiam que ele usa esses superpoderes para cuidar da gente até hoje, porque nós somos o seu povo. Como a gente pode ser o povo de Deus hoje? Filho, assim, a gente tem Jesus como Salvador, né? Então, assim, como Jesus é nosso Salvador, a gente também é filho de Deus, e a gente considera ele como pai, entendeu? Ele é nosso pai. Considera não, ele é nosso pai, entendeu? Então nós somos super detetives de Deus. É isso aí, filhão. É isso aí. Detetives do mistério da Bíblia. Todos os mistérios resolvidos.